Usar metáforas numa conversa, quando a gente quer passar um princípio, um ensinamento, ou numa sessão de terapia, ou numa palestra, usar metáfora tem um resultado assim fantástico. Às vezes a pessoa não lembra nada do que foi falado, assim, de conteúdo, de teoria, mas lembra da metáfora. E aquilo fixa, né? Mexe com lá no nosso inconsciente. Quem conhece a Bíblia, quem é estudioso da Bíblia, sabe que os profetas usavam muito metáfora para ensinamentos. Jesus também lançou mão desse recurso constantemente. Os ensinamentos dele eram através de metáforas, de parábolas, né? E eu gosto muito de metáfora. Eu ouvi certa vez um discípulo de Milton Erickson, um psicólogo jovem, ele queria ser famoso, queria se parecer com aqueles ícones, né, da psicanálise, da psicologia. E ele foi procurar o Milton Erickson para ter umas lições com ele, para aprender com ele. O que o Milton Erickson fazia que dava resultados tão maravilhosos, né, fantásticos. E ele ficou ali, o Milton Erickson conversava com ele, era tudo muito informal, os ensinamentos. E um belo dia ele fumava cachimbo, que ele achava que era muito chique, né? Usar cachimbo e aparecer com Freud, aparecer com Jung, aquele pessoal. E aí isso foi na década de 70, e ele fumava cachimbo. E um dia ele estava sentado lá no jardim da casa, né, do Milton Erickson. Ele atendia os alunos dele, os clientes dele lá na sua casa. E aquele jovem psicólogo estava sentado ali no jardim, fumando o seu cachimbo, né? Milton Erickson, ele teve problema de poliomielite na juventude, na adolescência, e ele tinha dificuldade de locomoção, até assim, a expressão verbal dele era um pouco arrastada. Então ele contava história para as pessoas, e essas histórias transformavam a vida, né? Era fator de transformação na vida de seus clientes, seus alunos. E aí ele foi, assim, na cadeira de roda dele, né? Chegando na frente daquele seu aluno, ele começou a contar uma história. E ele dizia assim: eu tenho um amigo que fuma cachimbo. Aquele meu amigo é tão desajeitado com seu cachimbo. Você precisava ver como ele era desajeitado. Era assim um horror, um desastre. E ele ia botar o fumo no cachimbo, deixava cair no tapete, no carpete. Aí ele ia acender aquele cachimbo, ele tinha um isqueiro assim de prata, e ele ficava tentando acender aquele isqueiro e tchá, até conseguir, era um desajeito total. Aí ele conseguia acender o cachimbo, daí ele botava o cachimbo na boca, jogava fumaça para cima, fumaça para baixo, que desajeito. Fumaça para um lado, fumaça para o outro, mas aquele meu amigo é muito desajeitado com o cachimbo. Saiu, foi para dentro de casa e aquele jovem ficou ali. Aí, no final da tarde, ele voltou para casa. E no carro, ele lembrou daquela história. Passou. Ele ficou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e ele percebeu que ele não tinha mais fumado cachimbo. Ele não fumou mais cachimbo, porque o cachimbo para ele tinha uma simbologia de status. E o Milton Erickson traz aquela história que fala muito desajeitado com cachimbo, e ele simplesmente nunca mais fumou cachimbo. Eu ouvi a história do próprio, viu? Achei muito interessante.